E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram aí nessa última semana? Feriado, né? Feriado aqui em São Paulo. Tenho certeza que todo mundo aproveitou, estudou aí um SQL Server, certo? Brincadeira, né? Tá de zoeira comigo que eu vou passar o feriado estudando SQL Server. Eu tenho vida, né? Não sou igual a você, gordinho, folgado, que fica aí estudando SQL Server. Bom, eu fiquei mesmo. Fiquei aqui preparando as coisas para o nosso vídeo, mas é normal, gosto de fazer isso, gosto de estar sempre atualizado com as informações e é por isso que eu estou montando essa série de vídeo para vocês, tá? Para passar o que eu tenho estudado, o que eu tenho aprendido da melhor maneira possível e que vocês consigam utilizar no dia a dia, no seu trabalho e também discutir com DBAs mais experientes, ou até mesmo você que já é um DBA muito experiente, que você possa usar aí uma ferramenta nova, já que todo SQL Server novo que sai tem melhoria, tem coisa bacana, e os Extended Events são uma das coisas mais legais lançadas no SQL Server, aí, focado na parte de monitoração. Bom, hoje eu quero fazer uma coisa bem legal. Como eu havia dito para vocês, quero muito que vocês continuem participando, continuem recebendo um excelente feedback da galera, divulga essa série para quem você quiser, fica à vontade. Eu até agradeço aquelas pessoas que estão me perguntando: poxa, Vitor, eu posso divulgar na minha empresa? Eu posso colocar referência no meu blog? Cara, fica à vontade, ok? Não me incomoda de forma alguma, eu fico na verdade extremamente agradecido que você faça isso, fico feliz que você esteja gostando da série e divulga, ajuda a galera a interagir mais, vamos fazer essa comunidade SQL Server andar. Com isso eu recebi aí uma pergunta bem legal. Essa semana eu estava conversando com o meu amigo, o Thiago Alencar. Gente finíssima e um cara muito forte aí na parte de performance tuning. Eu quero até aproveitar, como eu fiz no vídeo passado, eu deixei para vocês o blog do Fabiano e do Luan. Quero passar o blog dele também. É um cara muito gente fina e conhece bastante da parte de tuning. A gente estava conversando, ele tem acompanhado aí a série de vídeos e ele fez uma pergunta que eu achei bem legal. Ele perguntou para mim assim: poxa, Vitor, eu tenho hoje como monitorar no SQL Server com as ferramentas normais, né? Quantas batches por segundo eu recebo, mas eu continuo monitorando batches por segundo no servidor. Eu não consigo saber, por exemplo, quantas batches por segundo, quantos comandos SQL por segundo eu recebo por banco. É possível fazer essa monitoração com um evento estendido? Eu achei essa pergunta extremamente interessante, extremamente pertinente, e a resposta é sim. Claro, com certeza, eu consigo fazer essa monitoração utilizando os Extended Events. Eu chego nesse resultado através de um target que eu ainda não utilizei na nossa série e que eu vou aproveitar a pergunta do Thiago e vou utilizar e vou mostrar para vocês. Tá? Então a ideia do nosso vídeo hoje é bem simples, mas apesar de ser simples, eu tenho certeza que é extremamente útil para muitos de vocês. Talvez para conseguir visualizar qual é o banco mais acessado, mais utilizado dentro da sua empresa, ou até mesmo se uma certa otimização aí da aplicação funcionou. Ao invés da aplicação agora abrir 10 conexões para mandar consulta, ela está abrindo só 2, eu estou diminuindo aí a quantidade de uso de recurso. Como é que eu comprovo isso? Como é que eu gero um número, eu gero um contador para saber quantas requisições, quantos batches estão chegando aí dentro do meu SQL Server? Então essa informação eu vou gerar, vou fazer com vocês essa monitoração, que foi bem legal, foi muito interessante. Até perguntei para ele se eu poderia usar na nossa série, ele permitiu que a dúvida dele fosse repassada para todos vocês. E eu agradeço muito, agradeço ele aqui no vídeo e quero que vocês participem também. Eu tenho recebido vários questionamentos legais, eu anoto todos, não esqueci de nenhum. Eu sei que estou devendo para vocês aí a utilização no SQL 2008, estou devendo um comparativo de performance entre o Profiler e o Extended Events, e isso eu vou fazer, pode ficar tranquilo, pode ter certeza
que isso vai acontecer. Mas eu decidi montar essa monitoração, foi uma coisa inusitada que ele me perguntou, achei bem legal, achei bem interessante e vou trabalhar com isso aqui no nosso vídeo de hoje. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma sessão de monitoração e eu vou trabalhar com um evento dentro da package SQL Server. Então, se você prestar atenção aqui, eu já estou com o nosso script pronto, tá? O nosso evento a monitorar será esse aqui, ó. Dentro da package SQL Server, eu estou monitorando SQL Batch Completed. Perfeito? Eu estou pegando somente comandos SQL, mas antes que você fique preocupado e faça uma pergunta extremamente crítica e relevante, do tipo, poxa, Vitor, isso aqui está pegando as chamadas de procedure? Eu vou te falar que está pegando os comandos que são executados dentro da sua procedure. Isso está acontecendo. Mas se você quiser contar, ao invés de comandos SQL, contar chamadas de proc, você também consegue, porque eu tenho uma variação desse cara, do SQL Batch Completed, que seria o RPC Batch Completed, certo? Remote Procedure Call Batch Completed, ok? Esse cara te daria todas as store procedures que estão sendo chamadas. E o mais legal nessa nossa monitoração, no que a gente vai fazer, está aqui, ó, no nosso where, ou seja, no nosso filtro, no nosso predicado, tá? O que eu vou fazer com esse predicado? Com o nosso predicado, eu vou filtrar qual é o nome do banco de dados que eu quero monitorar. Então, nesse nosso exemplo, eu vou monitorar somente o AdventureWorks 2012, certo? E uma coisa nova, a gente não havia conversado ainda deste target. Eu já havia conversado com vocês sobre o Ring Buffer, eu já havia conversado sobre o Event File, mas a gente ainda não havia utilizado o Target Event Counter. Qual é a funcionalidade do Event Counter? Exatamente para esse cenário que eu estou montando com vocês, que foi o questionamento do Thiago. Vamos contar quantas vezes esse evento acontece. Então vamos contar quantas vezes acontece uma execução de um comando de Transact SQL dentro da base AdventureWorks. Olha que sensacional. Então eu consigo ter aí um nível de detalhamento dentro das minhas monitorações muito grande. A gente vai fazer uma contagem de execuções dentro do AdventureWorks 2012. Perfeito? Uma coisa que talvez não fique tão legal, certo? Que gere um pouco de divergência dos valores, é que o IntelliSense, quando a gente começa a escrever os comandos e a gente tem aquele autocompletar do SQL, ele por trás, eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de utilizar o Profiler na sua sessão e perceber que quando você está digitando um comando e o IntelliSense está buscando aquelas informações de metadados, consultas estão sendo disparadas e executadas na base. Então, quando eu montar essa nossa sessão de monitoração, o que eu vou fazer? Eu já deixei uma sessão aberta com um select montado no AdventureWorks, para que a gente não tivesse que abrir, não tivesse que selecionar o AdventureWorks e nem começar a digitar, porque aí daria uma variação um pouco estranha na contagem de execuções e aí poderia aparecer para você que não está funcionando. Vai funcionar, sim, e qualquer variação que a gente tenha, do tipo, eu executei a consulta uma vez, poxa, mas a quantidade está aparecendo ali 30. É porque durante a execução da sua consulta, o SQL executou várias consultas por trás devido ao IntelliSense, porque a gente está utilizando aqui o Management Studio, certo? Então, vamos lá, gente, vamos lá. Eu vou criar a nossa sessão de monitoração, vou fazer de novo através de script e vou mostrar para vocês como é que ela ficou na nossa ferramenta gráfica. Então eu chamei essa nossa sessão de XZ Batch Requests por banco, por DB. Então eu vou criar, está criada a nossa sessão de monitoração. Vamos dar, se você vier aqui comigo para a gente dar uma analisada, vamos lá. Eu tenho aqui as nossas sessões de monitoração e está criada a nossa sessão. Só preciso dar um refresh para ela aparecer, né? Não vai adiantar muito, vamos lá. Deixa eu dar um refreshzinho aqui, perfeito. Agora sim eu consigo mostrar para vocês. Está aqui, está criada a nossa sessão de monitoração.
parada, certo? Como eu havia dito para vocês, toda a sessão de monitoração ela começa parada, se a gente não pedir para ela startar automaticamente. Eu não havia pedido, então eu vou entrar nessa nossa sessão de monitoração para mostrar para vocês como é que estão configuradas as coisas. Então vamos lá, eu vou abrir aqui, propriedade da nossa monitoração, perfeito? Está aqui, batch requests por DB, essa aqui é a nossa informação, se eu vou querer startar. Aqui embaixo, ó, depois da criação, não estava selecionada. Vamos olhar aqui nos eventos. Que eventos eu tenho? Eu estou utilizando o evento chamado SQL Batch Completed. Perfeito? E, como eu havia dito para vocês, a gente tem um RPC. Vou procurar aqui para a gente dar uma olhada. RPC Completed. Está aqui, ó. RPC Completed, ele marca para a gente quando acontecer a execução de uma procedure, né? Remote Procedure Call. Isso daqui é se a sua aplicação estiver fora do servidor de banco de dados, tá? Lógico, esse é o melhor cenário possível. E ela pedir a execução de uma Store Procedure, teremos aí a ativação desse evento. E aí a gente conseguiria também contar quantas vezes temos execuções de Store Procedure dentro do nosso ambiente. Legal, né? E eu posso colocar esse cara dentro da minha sessão de monitoração e colocar um filtro diferente para esse nosso evento. Se você lembra, só para você dar uma olhada aqui, eu vou puxar esse cara para a nossa monitoração e só para você lembrar comigo, na configuração eu tenho os predicados. Então o nosso batch completed já está com o nosso predicado que vai pegar somente o Adventure Works. O RPC completed não tem predicado nenhum, mas eu poderia colocar aqui um predicado para pegar o database name diferente. Então, eu quero pegar batch completed do banco Adventure Works 2012 e RPC completed de um outro banco qualquer. Dentro da mesma sessão de monitoração, Vitor? Lógico, dentro da mesma sessão de monitoração. Perfeito, bem tranquilo. E o nosso target. Então, se você perceber aqui, eu coloquei o target como o event counter. Tá? A definição desse cara, a descrição desse cara, ele vai gerar um contador com um número de ocorrências para cada evento dentro da sessão de monitoração. Então, se eu estivesse monitorando dois eventos, RPC Completed e Batch Completed de Query, de Transact SQL, eu teria dois contadores. Isso é muito legal. Percebe que coisa interessante? Eu teria separado por tipos de batch. Então eu teria por Transact SQL e por Query. Por Procedure. Isso é muito bom, isso ajuda bastante na nossa monitoração. Eu vou deixar apenas aqui o nosso SQL Batch Completed, tá? Para a gente conseguir simular. Então, olha só o que eu vou fazer com vocês. Vou startar a nossa sessão de monitoração, perfeito? Então eu tenho aqui, ó, startada a nossa sessão de monitoração. E como eu havia dito para vocês, eu já tenho uma query montada. Antes da gente executar a nossa query no Adventure Works, eu quero mostrar para vocês com mais detalhes um pouco daquelas tabelas de views, né, DMVs de sistema que eu tenho sobre os Extended Events. Lembra que a nossa monitoração de Extended Events, ela gera para a gente arquivos e estruturas XML. Tá? Eu recebi também uma pergunta essa semana que foi a seguinte: poxa, Vitor, aonde eu vejo qual é o formato, qual é o layout da estrutura XML para que eu consiga usar o xQuery? Então, eu faço isso através dessas duas DMVs, a XZ Sessions e a XZ Session Targets. Se você dá uma olhadinha aqui comigo, eu já tenho a query pronta para nossa monitoração, mas eu deixei aberto. Eu vou mostrar para vocês aqui sem filtro as monitorações que a gente tem. Nesse momento, a única monitoração que eu tenho ativada, além das monitorações de sistema, é o nosso Batch Requests. Eu vou fazer uma pequena alteração aqui e eu vou startar o nosso Sort Warning, a monitoração que a gente fez na semana passada. Então eu vou startar essa sessão e vou rodar novamente essa query e você vai perceber que agora a gente tem também informações sobre o Sort Warning. Aqui, ó, a gente tem também agora informações sobre o nossa sessão de monitoração Sort Warning.
E é bem interessante, se você perceber, que aqui eu tenho a estrutura XML. Então, poxa, se eu quiser saber como é formatado, qual é a estrutura do XML gerado para monitoração de sort warning, a gente pode ler esse cara por aqui, tá? Então eu tenho aqui toda a estrutura do nosso XML para você conseguir pegar a informação. Nesse caso a gente não tem nada, porque eu não estou com nenhuma sessão nesse momento que está causando sort warning, mas o que eu queria mostrar para vocês é, nas nossas DMVs XZ Sessions, XZ Session Targets, eu tenho o desenho do XML, inclusive o que a gente está fazendo agora, que é o Batch Requests por DB. Então está aqui a nossa estrutura. Tá? Essa estrutura vai ficar diferente assim que eu executar a nossa consulta dentro do Adventure Works. Mas olha só que legal, eu vou parar aqui o nosso sort warning para a gente não ter nenhum problema. Refresh, está parado. E vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma melhorada nessa nossa consulta. Opa. Vamos lá. Opa, deixa eu selecionar a tela em cima, né? Se não selecionar o comando inteiro, a gente não vai executar. Vamos lá. Aí, agora sim. Então, eu vou mudar um pouquinho. Esse cara aqui eu vou dar um nome para ele de dados XML, tá? E essa nossa consulta aqui de baixo, onde eu estou dando um cast para XML, percebe que eu estou usando o .value. O .value já é um método do XQuery para que a gente consiga pegar um pedaço específico do XML. Nesse caso eu estou pegando aqui um atributo count, que vai ser o atributo que conta quantas vezes nossas queries foram executadas dentro daquele banco de dados que a gente está monitorando, tá? Nesse momento a gente não tem nada, então se você perceber aqui, vamos dar um nome para essa coluna também, para ficar bacana a nossa consulta. Essa consulta eu vou disponibilizar para vocês, ok? Vai estar junto com o vídeo no blog. Vou dar aqui um count exec, contagem de execuções. Então vamos lá, se você prestar atenção, a gente não tem nenhuma execução, certo? A gente está aqui, ó, o nosso batch requests, ele não tem nenhuma execução. Então vamos mudar esse número. Vamos lá. Eu tenho aqui a consulta preparada, eu vou executar uma consulta, já está no Adventure Works. Então fiz aqui uma query dentro do Adventure Works, vou esperar ela parar, ela já executou e vamos ver se a gente tem alguma mudança aqui. Olha só que legal. Olha que interessante. A gente já tem uma mudança. A gente já tem agora uma execução. Então nós temos um comando que foi executado no nosso Adventure Works. Vamos executar mais uma vez e vamos executar a consulta de baixo. Vamos lá, vou executar a consulta Sales Order Detail. Vou esperar ela acabar. Perfeito, ela acabou. Vou executar aqui e aí eu tenho mais uma consulta executada dentro do nosso Adventure Works. Certo? E isso daqui, lógico, só aumentaria. Eu vou colocar aqui, vou executar a nossa primeira consulta 10 vezes, tá? Vamos lá, vou executar esse cara 10 vezes. Só para a gente gerar algum volume. Vai ser bem rápido, né? A gente está com pouca informação, essa base era pequena. Coisa de alguns segundos a gente tem a execução completa 10 vezes da query na person.person. Perfeito, já acabou. Vamos dar uma olhadinha aqui na informação gerada. E se você olhar, executei 10 vezes e agora eu tenho 12 execuções. Opa. E agora eu tenho 12 execuções. Certo? Pô, Vitor, bacana isso daí, legal. Muito, muito legal, tá? Vou mostrar para vocês, vou puxar aqui a estrutura XML para você entender o que eu estou fazendo. Então essa é a estrutura XML que a gente está utilizando, essa é a estrutura XML gerada pela nossa seção de monitoração. E eu tenho aqui, ó, package SQL Server, dentro do package o evento que a gente está monitorando, que é o SQL Batch Completed, e quantas vezes ele foi disparado. 12 vezes. Bacana, bacana, né? Muito legal. Olha o nível de granularidade que eu tenho com os meus eventos estendidos.
Eu gostei muito desse desafio, desse bate-papo com o Thiago, dessa pergunta que ele fez, porque eu pude montar esse exemplo e mostrar para vocês uma outra forma de monitoração, gerando uma informação diferente. É uma contagem, mas isso é bem legal. A gente, quando administra um servidor de banco de dados, precisa conhecer um pouco desse workload, quantos bytes por segundo eu recebo. Poxa, teve um aumento de quantos por cento de bytes por segundo depois que tal aplicação subiu no banco. Então a gente pode ter esse tipo de monitoração e gerar esse tipo de contador, essa informação aí sumarizada. Extremamente importante. Beleza, gente? Eu gostei demais, eu espero que vocês continuem enviando perguntas, continuem aí acompanhando a série de vídeos. Eu estou gostando muito de fazer isso, o feedback está sendo sensacional. Divulga para quem você quiser, para que a galera participe o máximo possível. Eu quero muito que isso ajude no seu dia a dia, e se você sentir alguma dificuldade, precisar de alguma ajuda, fica à vontade, entre em contato comigo. Eu estou aqui à disposição. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham, então, uma excelente semana. Como eu sempre desejo para todos, muitos problemas no seu ambiente para que você aprenda cada vez mais, tá? Não fica preocupado, fica tranquilo. Uma das principais características aí de um excelente administrador de banco de dados é a calma, tá? Essa calma ajuda demais você a fazer um troubleshoot, a montar uma monitoração, seja com Extended Events ou qualquer outra ferramenta que você utilize. Então, calma, vamos devagar, uma coisa de cada vez, e você consegue resolver. Legal, gente? Então, eu desejo de novo uma excelente semana para vocês, que vocês aproveitem cada vez mais os vídeos que eu estou fazendo, e não deixa de acompanhar a nossa série. Beleza? Grande abraço para todos. Até mais, gente.